presencialmente, e a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares. Pela lei de Murphy, ele vai tocar. Vamos deixar desligado, nem no vibracol. Combinado? Nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para as famílias assistidas todos os meses e nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder nos ajudar com uma cesta básica, ótimo, com duas, melhor ainda, metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade, nós agradecemos. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a nossa livraria e aí faz a doação e eles direcionam para assistência social. Ah, Jefferson, eu não quero, não posso. Não tem problema. Faça uma prece para aqueles que possam, continuem nos ajudando e a gente consiga atender essas nossas famílias. A nossa Casa de Paz e Amor vai iniciar em março, no dia 8 de março e também no dia 11, o Ciclo Básico de Espiritismo, que é um curso básico de 4 meses para quem quer ter uma noção, uma pincelada do que é a doutrina espírita, né? E aí, opa, gostei? Pode fazer o curso Principiante Espírita, que aí são 4 anos. 4 anos! Gente, passa muito rápido. Já vai completar 5 da pandemia. É mole? Já passou, já passamos. Então, passa muito rápido. E para quem quiser, ainda pode se inscrever no Principiante Espírita. Ele começou, mas ainda está aceitando inscrições. E a nossa Casa de Paz e Amor tem, no sábado, assistência social. E eles estão montando kits de higiene pessoal para as famílias assistidas. Então, quem puder colaborar com escovas de dente, creme dental, sabonete, shampoo, passou lá no mercado, viu? Compra 1, 2, deixa aqui na livraria, que aí eles levam para a assistência social, eles montam e aí entregam para as nossas famílias, tá bom? E hoje é sexta-feira, né? Nossos amigos aqui da casa sempre fazem uma coisa gostosa para nós. E hoje nós temos nhoque. Nhoque à bolonhesa e nhoque ao sugo, que já está lá pronto na nossa lanchonete. Quem quiser sair, já levar para casa, já para a janta, para o almoço de amanhã, já pode garantir. Ou então, dá uma passadinha aqui e retire. Ok? Hoje eu farei a prece inicial, a leitura do Evangelho da Mensagem. Nosso querido Cláudio vai fazer a palestra para nós, querido amigo, trabalhador aqui da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. E a Fátima vai fazer a parte final, que são as vibrações gerais, vibração das águas, dos passes e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, através do espírito Irmão José. No aprendizado da caridade. A prática da caridade sempre te ensejará as melhores lições. Fornecerá material para as tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilitar-te-á enxergar o que não vês nos privilégios que desfrutas. Abrandar-te-á o espírito de insatisfação, mostrando que em tua carência ainda existe excesso. Que dispões em ti mesmo de infinitos recursos que simplesmente desconsideras. Que tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos semelhantes. A vivência na caridade te proporcionará o amadurecimento espiritual de que só ela é capaz. Colocará silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegria em tuas mãos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão de esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façai as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte,
não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar as trombetas diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho de palestra, vibração e passes da sexta-feira. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui e que tenhamos ouvidos de ouvir para entender os ensinamentos que nosso querido Cláudio nos preparou e que possamos, ao sair daqui, colocar esses ensinamentos na prática. Que o Mestre Jesus nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua paz e, nesse momento, oriente nossas palavras. Desse mesmo capítulo que ele leu, capítulo 13, que a mão esquerda ou a mão direita não saiba o que a outra faz, mais para baixo, no item 9 e 10, está lá a caridade material e a caridade moral. E é esse o tema que eles me pediram para fazer. Caridade material, todos nós conhecemos. Quem de nós já não deu esmola em algum momento da vida? E, segundo eles, é a parte mais prática de caridade. Doar coisas materiais. Então, toda vez que nós fazemos alguma coisa em que envolve entregar, doar alguma coisa material, como ele mesmo comentou aqui agora a respeito das cestas básicas, quem não puder trazer uma cesta, que traga uma coisa que esteja dentro da cesta, alguma coisa nesse sentido. É a caridade material. Mas a caridade moral, segundo eles, aliás, segundo exatamente a irmã Rosália, que está no item 9, já em 1860, ela fala ali na sua mensagem, que a caridade moral é uma das mais difíceis. A gente até de vez em quando pratica essa caridade moral, mas nem sempre conseguimos fazer isso. Ou porque não temos tempo, ou porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu não consigo ir no centro, eu não consigo ir na igreja, não consigo ir em algum lugar, não vou cuidar de pessoas idosas, não vou cuidar de crianças porque eu não sirvo para isso. Quantas vezes a gente dá algumas desculpas em fazer alguma coisa? Porque a caridade moral nada mais é do que eu me dar para fazer alguma coisa. Eu me dou para alguém, eu dou aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu posso fazer de prático para auxiliar as pessoas que não sejam propriamente eu, que aí é um egoísmo, mas fazer aos outros. E aí eu pergunto para vocês, e Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, ele perguntou aos espíritos superiores, o que é a caridade conforme Jesus imagina. Porque assim, Jesus praticava a caridade, todos nós sabemos disso. Então, se olharmos a história de Jesus, a sua vida inteira ele praticou a caridade. Mais precisamente nos últimos 3 anos, que é o que a gente tem conhecimento da Boa Nova, nós temos conhecimento da vida dele, principalmente a partir dos 13 anos. Então, ele praticou a caridade, mas nunca nos explicou por que eu tinha que praticar a caridade. Então, vamos tentar entender como funciona isso. Vamos dar alguns exemplos
de caridade material e caridade moral. Ele leu aqui algum trecho a respeito da caridade material para praticar a caridade sem ostentação. Por quê? Porque toda vez que a gente doa algo material e mostramos para todo mundo que nós estamos doando, estamos fazendo, vamos fazer uma selfie, olha, vamos fazer selfie, eu estou doando coisa, olha que bonito, veja como eu sou bom. Isso não é caridade, isso é filantropia, que aliás muitas pessoas governamentais fazem isso para ganhar votos ou coisa que vale. Tem a sua vantagem, serve para alguma coisa? Claro que serve, é melhor do que não fazer nada para ninguém, mas não é caridade, isso chama-se filantropia, conforme eu já disse. Mas eu me recordo de uma história que uma amiga minha que trabalhava comigo contou sobre a sua mãe. Eu já contei essa história em algumas vezes aqui. Ela me contou que a mãe dela não era religiosa, mas ela praticava a caridade de uma forma muito especial. Dizia ela que um dia ela viu a mãe chegar na porta da vizinha do prédio, bateu lá na porta, ou tocou a campainha, a vizinha atendeu e ela pediu um punhadinho de sal. Você podia me dar um punhado de sal? Ah, pois não. Ela pegou o sal e levou para casa. A filha, ao ver a mãe ter levado um punhado de sal, quando chegou em casa, quando a mãe entrou, fecharam as portas, a vizinha não ia escutar, perguntou à mãe: mãe, por que você pediu sal? Nós temos 4 quilos de sal em casa, você compra todo mês, tem um monte de sal em casa, por que você foi pedir sal? Deixa eu te explicar, minha filha. Eu estou sabendo de que a nossa vizinha está passando por necessidades materiais. O seu marido está já há 6 meses desempregado. Eles têm 2 filhos pequenos, que dependem daquilo que ela faz, aquilo que o marido traz para casa, para poder comprar o alimento. E eu estou sabendo também de que eles andaram passando fome, deram o que tinham de comida, deram para as crianças, mas eles ficaram sem o alimento. Então eu pensei, eu vou auxiliá-la de alguma forma, dando um prato de comida, uma quentinha, alguma coisa nesse sentido. E dei a primeira vez, dei a segunda. Na terceira ela recusou. Quando ela se recusou, porque ela falou, não, muito obrigado, nós ainda temos comida e tal. Eu sei que ela não tinha comida. Eu soube que ela não tinha. Porém, para que ela não recusasse mais a minha ajuda, eu achei melhor ir pedir alguma coisa que eu sabia que ela tinha e que custava barato. Custa barato e ela poderia me dar, e aí ela ia se sentir como se estivesse fazendo uma troca. Ela me dava o sal e eu dava um prato de comida para ela e para os filhos dela. E aí ela passou a aceitar. Então eu estou fazendo uma caridade material sem ostentar, sem mostrar para todo mundo que estamos fazendo isso. Porque não precisa falar para todo mundo que eu estou fazendo essa caridade para ela. Porque quem de nós não pode precisar de um prato de comida amanhã? Ninguém tem a vida comprada, ninguém tem a certeza do amanhã, do que vai acontecer conosco. Quem de nós pode amanhã não perder o emprego? Ou, se somos autônomos, deixar de vender ou deixar de praticar a nossa profissão? Quem de nós não pode não passar uma coisa dessa? Quem de nós já não passou o constrangimento, e se não passou, poderá passar um dia, o constrangimento de precisar de um dinheiro emprestado? É muito constrangedor. Ah, mas você é orgulhoso, Cláudio, quer dizer que você está precisando e você não vai pedir? Você pode pedir. Se é para alimentar os seus filhos, você vai pedir. Mas é constrangedor.
A caridade não é para que eu espere alguém pedir. A caridade material, eu vou fazer o que está ao meu alcance para auxiliar. Tanto é assim que Jesus mesmo fala lá no Evangelho, no óbolo da viúva. Já ouviram? Se não ouviram falar, procurem. Vale a pena dar uma lida. Vários passaram por lá, deixaram lá a sua contribuição, mas eram pessoas que eram ricas, que tinham dinheiro, deixavam um monte de moedas. E a viúva deixou apenas 2 moedas, que é o que ela tinha. Ela largou para a igreja a sua necessidade que ela precisava. Ela ia deixar de comer alguma coisa, deixar de comprar algum alimento para o seu filho, para auxiliar a igreja naquele momento. E Jesus fala para todos nós entendermos que ela deu muito mais do que os outros que deram muito mais moedas, porque ela deu do que lhe era necessário e não do supérfluo. Quantas vezes a gente não vai fazer a caridade material e aí a gente dá o que está além do que a gente tem, o supérfluo. Quantas vezes nós abrimos guarda-roupa, vendo lá, tem essa roupa aí, não, mas já está rasgada, acho que eu não vou usar mais. Não, será ainda dá para usar para bater em casa. Já ouviram essa frase? Eu vou usar para bater em casa. Aí você bate tanto que depois não serve nem para ninguém usar, porque de tanto que você deixou aquela roupa, você vem com roupa rasgada assim, e dá para as pessoas roupa que nem você usaria de jeito nenhum. Está na hora de começarmos a pensar, e quando doarmos, pensar que aquela pessoa, ela não tem condições de costurar a roupa rasgada, ela não tem condições de lavar aquela roupa que está suja. Muitas pessoas doam. E aí eu vou fazer uma fofoca aqui. Muitos doam aqui roupas sujas, imundas, como se nós aqui tivéssemos uma lavanderia para lavar, para depois doar essa roupa. É falta de pensar que as pessoas não têm condições de lavar a roupa que estão ganhando. Então precisamos tomar cuidado com isso. E na caridade moral, eu me recordo de uma história. Eu não sei quem é o autor, é um autor desconhecido. Diz a história de que ele era um escritor muito famoso. E no final de um ano desses qualquer, ele resolveu sentar lá na sua escrivaninha e escrever sobre o ano. E ele escreveu, e acabou adormecendo em cima da folha. A folha acabou escapando para o lado. A sua esposa, depois de um tempo, viu que ele não saía do escritório e foi ver o que estava acontecendo. Quando lá chegou, viu aquele papel escrito, pegou o papel e foi ler. E leu algo mais ou menos assim: este ano foi muito ruim para mim. Foi muito ruim. Eu tive um problema físico que me deixou sem trabalhar um tempão. Eu tive que fazer uma cirurgia às pressas, porque fiquei um tempo em convalescença. Mas teve pior ainda. No meio do ano, meu pai faleceu. Como é que eu posso ficar sem meu pai nesse momento? Veja, completei também 60 anos e eu fui obrigado a parar de trabalhar. Tive que me aposentar. E mais perto agora do fim do ano, meu filho bateu o carro e acabou com o carro, deu perda total no meu carro. Este ano foi realmente mau. A mulher leu, foi lá e foi reescrever. Reescreveu. E colocou lá. Quando ele acordou, viu aquilo escrito e foi ler ele. E aí ele percebeu que era a letra da esposa, só que os dizeres, os atos eram os mesmos, os fatos eram os mesmos, mas com uma visão diferente. Qual era a visão?
Ele escreveu como se fosse ele. Este ano tive alguns percalços. Por sorte, eu consegui me livrar da vesícula que estava me incomodando fazia algum tempo. Eu não conseguia ter uma saúde muito plena, mas eu consegui me livrar esse ano da minha vesícula, fiz a cirurgia. Me aposentei também. Aos 60 anos me aposentei, então, neste momento, eu vou ter tempo suficiente para continuar escrevendo com mais tranquilidade, com mais paz, sem ter que fazer correria. Meu pai atingiu 94 anos e acabou falecendo. Mas ele, tenho certeza que, como ele era uma pessoa boa, ele hoje está nos braços de Deus. Tenho certeza disso. Meu filho se envolveu num acidente do carro. O carro deu perda total. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ele. Ele está vivo. Meu filho vive. Este ano foi muito bom para mim, porque poderia ter sido muito pior. Então vejam que a gente precisa começar a ver a vida diferente. E como é que eu faço a caridade moral para com as outras pessoas? Se eu não tenho dinheiro, não consigo auxiliar materialmente alguém, dê um sorriso. Empreste o seu ouvido para as pessoas que precisam comentar alguma coisa com você. Emprestar a sua atenção para aquelas pessoas que estão começando a entrar em depressão. Depressão é uma doença. As pessoas estão ficando cada vez mais deprimidas porque elas estão esquecendo de Deus, estão esquecendo da fé, estão esquecendo de que existe algo além da vida material. E nós podemos auxiliar essas pessoas, sim, não falando assim, vai lá no centro tomar um passe que resolve. Não é verdade. A pessoa só vai conseguir melhorar se vier no centro tomar um passe, se ela der o primeiro passo e se nós auxiliarmos para que ela venha, que ela aprenda, que ela comece a enxergar a vida não mais como intransponível, mas como uma vida que aquilo que está me acontecendo, Deus quer me ensinar alguma coisa com isso. E eu preciso saber o que Ele quer me ensinar. E Kardec perguntou então para os espíritos, o que é a caridade conforme Jesus o entendia? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. E os espíritos dizem, benevolência para com todos, indulgência para com os equívocos alheios e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. O que é benevolência? É a vontade de fazer o bem. Quando eu tenho vontade de fazer o bem a qualquer um, seja lá quem for, eu estou fazendo a benevolência, sim, para todas as pessoas, todas, independente daquilo que elas são, o que elas deixam de ser, não importa o que ela pensa, que time ela torce, para que lado político ela é, todas as pessoas são humanas e merecem ter um tratamento humanizado. Indulgência para com os equívocos alheios. Quem de nós não precisa de indulgência? Ou nós somos perfeitos? Será que nós não temos dificuldades? Será que nós não temos equívocos na vida? Será que nós somos realmente perfeitos? Se fôssemos perfeitos, nem encarnado nesse planetinha a gente estava. Então temos dificuldades, sim, cometemos equívocos, cometemos erros, e gostaríamos que as pessoas entendessem os nossos equívocos. Não é benevolência para com os erros dos outros, não é concordar com aquilo que ele fez, mas é entender que talvez se eu estivesse no mesmo lugar que ele, eu estaria fazendo talvez a mesma coisa ou pior. Então, essa é a benevolência. E perdão das ofensas. Esse é mais difícil. Porque a gente fala assim, não, eu já até esqueci. Não, esquecer é uma questão de memória, não é perdoar.
Ah, eu já nem lembro mais o que você fez. Não, isso é questão de memória, é amnésia, não tem nada a ver com perdão. Perdão é você não sentir mágoa daquilo que te fizeram. Perdão é você não trazer dentro de si a inimizade ou aquela sensação ruim de cada vez que você encontra a pessoa. Porque como é que eu vou falar que perdão basta eu não me lembrar? Você imagina, por exemplo, alguém que fez alguma coisa contra o seu filho ficou paraplégico, tetraplégico. Toda vez que você olha seu filho, você vai ter mágoa. Mas é essa mágoa que eu tenho que aprender a desfazer. Não é a memória. A memória eu vou ver, mas eu não devo fazer com que eu não perdoe aquela pessoa. Por que meu filho passou por isso? Será que deu causa? Será que ele precisa de um aprendizado? Será que eu preciso aprender a fazer isso? E isso é que nós temos que aprender a fazer daqui para frente. Porque Jesus não teve tempo de explicar por que eu tenho que praticar a caridade. É aí que entra o Espiritismo. Porque o Espiritismo veio nos dar quais são as consequências da vida se eu não praticar a caridade. Se eu não perdoar, por exemplo, que é a parte mais difícil. Se eu não perdoar, eu vou continuar tendo aquela mágoa dentro. Eu vou ser uma pessoa amarga. Eu vou pensar somente no passado. Eu vou ficar somente pensando naquilo. E isso, as pessoas que estão em volta de nós vão começar a se desvencilhar da gente. Ah, porque eu não vou na casa do papai. Papai só fala mal da mamãe. Ah, eu também não vou na casa da mamãe, porque a mamãe só fala mal do que o papai fez. Então você acaba se separando da família por causa de mágoa, por causa de ficar mastigando sempre a ira, a raiva, sem contar que quando você tem muita raiva interna, você acaba prejudicando o seu corpo físico, você cria doenças. E quando você vive só do passado, você cria essas doenças, você passa a ser uma pessoa não grata mais na sociedade. E aí, como nós somos reencarnacionistas, imaginem, por exemplo, se eu não perdoo o meu inimigo. Aí nós desencarnamos e ele vai reencarnar aonde? Na minha família. Porque nós precisamos aprender a esse atrito. Vamos nos atritar para que eu precise amar. Ele vai ser meu irmão, vai ser minha mãe, vai ser meu pai. Não sei, mas então eu preciso aprender a ter esse convívio com as pessoas. E se ele não nascer na minha família, pode acontecer coisa pior. Pode acontecer de eu renascer na família dele. Virgem Maria, como é que isso vai acontecer? Eu vou nascer exatamente no meio daquelas pessoas que pensam completamente diferente de mim. Eu vou ser uma ovelha negra na família deles, assim como ele será uma ovelha negra na minha família. Então essas são as consequências de nós não perdoarmos. Comecemos a pensar, acho que vale mais a pena perdoar desde já, que é para não levar essa mágoa, essa ira, essa lembrança negativa para outros lugares. Porque aí a gente consegue fazer a caridade material e a caridade moral. Pensemos nisso, raciocinemos se estamos no caminho certo, porque aí sim, conforme diz na Revista Espírita, no ano de 1865, no mês de agosto, um espírito chamado Lacordaire diz quais são, por exemplo, os degraus da verdadeira caridade. Lacordaire costuma dizer que a primeira pessoa que é o que tem que fazer a caridade é para o meu cônjuge e os meus filhos, que são quem eu escolhi para a vida da agora. Eles eu tenho que tomar cuidado. O segundo degrau é para aqueles que cuidaram dos nossos primeiros passos, que pode ser pai, mãe, avô, tio, tia, um padrinho, um conhecido, não importa, que ele pode estar em segundo, mas ele pode passar para a primeira posição. E a outra condição, no outro degrau, um pouco mais abaixo dos primeiros passos, são exatamente os nossos irmãos consanguíneos. Temos que fazer caridade com eles, auxiliá-los na medida do nosso possível.
O quarto degrau é para os nossos amigos do coração. E aqueles a quem a gente escolhe, que normalmente a gente conta nos dedos de uma mão quais são aqueles realmente os amigos do coração. E por fim, no último degrau, todos os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. E aí a gente tem a ideia de que não basta fazer caridade para fora de casa, temos que começar a caridade dentro de casa. É dentro de casa que nós temos as maiores lições para aprender, as maiores dificuldades para a gente enfrentar, não só a caridade material, a caridade moral e a compreensão de tudo isso que Jesus nos deixou. Pense nisso e que Jesus nos abençoe. E assim, queridos irmãos de caminhada, vamos agradecendo ao Cláudio por essa palestra maravilhosa, por tantos ensinamentos que ele nos trouxe, que possamos levá-los em nossos corações, em nossas mentes e praticá-los no nosso dia a dia. E assim, irmãos, chegou agora o nosso momento de agradecermos, de vibrarmos. Primeiramente, vamos vibrar pelo nosso planeta, nosso querido planetinha azul, governado pelo Mestre Jesus. Vamos vibrar para que ele tenha muita paz, muito amor, muita tranquilidade, para que possa passar por essa fase tão complicada no momento, em tantos lugares do mundo, passarmos para a regeneração. E assim, irmãos, vamos agradecendo a nossa querida casa de paz e amor em Jesus. Vamos vibrando a ela, agradecendo aos mentores espirituais que aqui estão. Agradecemos também e vibramos também pelas casas co-irmã Caspar de Guaianazes e Crepade em Ferraz de Vasconcelos. Que todas recebam as nossas vibrações de amor. E assim, irmãos, vamos doando um pouquinho de energia para aqueles que tanto necessitam. Vamos pensar que estamos todos de mão dadas, caminhando e transmitindo uma corrente de energia amorável, que vai atingir os moradores de rua, que estão nas marquises, estão embaixo dos viadutos, estão pelas ruas, famílias inteiras. Que eles possam ter um amparo espiritual e um amparo material de um prato de comida, de um copo de água. Vamos na nossa caminhada, também passando pelos hospitais, para que ali, todos que estejam internados, num pronto-socorro, num quarto, numa enfermaria, numa UTI, recebam os eflúvios das equipes de Dr. Bezerra de Menezes. E que os médicos recebam do grande médico Jesus toda a força, todo o amparo para essa profissão. E que todos aqueles que trabalham no hospital, em todos os cargos, que também recebam essa porção de amor para que possam realizar essa sua tarefa com muito empenho e carinho. Na nossa caminhada, vamos passando também pelos asilos, casas de repousos, levando um abraço aos vovôs e às vovós que ali estão. Também passamos a nossa caminhada pelos orfanatos, pelas casas-abrigos, levando carinho àquelas crianças ali que já têm uma missão tão difícil de estar crescendo sem uma família. Que elas possam receber um amparo do apadrinhamento, que elas possam receber um amparo de um abraço, de um sorriso e até mesmo de uma família que as adote.
mas seja qual for a situação, que cresçam firmes, fortes e valorosos, para completarem uma sociedade mais justa no futuro. E assim, em nossa caminhada também, nós passamos pelos presídios e pedimos a Deus, nosso Pai, que cubra de bênçãos aqueles seres que erraram, que eles possam se arrepender, que eles possam, nessa vida ainda, ter todo o arrependimento para melhorarem. Que esse arrependimento siga com eles após a desencarnação, para que quando num futuro eles puderem voltar, eles venham resgatar todos os seus erros. Não podemos julgar, mas nós também não sabemos do nosso passado. E assim, irmãos, nessa caminhada ainda vamos passar pelos locais onde as pessoas se entregam aos vícios das drogas. Que eles também possam se arrepender e que eles possam receber o amparo físico e o amparo espiritual para terem força para superarem esse problema tão sério. E que suas famílias também sejam energizadas por toda a força celestial para que possam amparar esses nossos irmãos que estão nesse equívoco. E também pedindo a Maria de Nazaré, nossa mãezinha tão querida, que ampare nossos irmãozinhos que num gesto impensado cometem o suicídio, que eles possam ser amparados, recebidos por Maria de Nazaré. Que a nossa luz agora, de energias, vá até o vale dos suicidas e os cubram de luz, para que no momento adequado eles sejam resgatados pelas servas de Maria, amparados nos hospitais espirituais de Maria de Nazaré e sejam preparados para as próximas encarnações. E assim, irmãos, vamos sempre mandando energias benfazejas aos nossos familiares, como Cláudio bem nos lembrou, ao nosso lar, para que ele seja invadido da luz crística, para que ele seja sempre limpo, energizado, amparado pelo nosso Mestre Jesus. E assim, agora que nós doamos um pouquinho da nossa energia, nós vamos receber muito, muito mais através da espiritualidade amiga e dos médiuns que se prepararam e que aqui estão para a aplicação do passe. Eles não irão nem lhe tocar, porque eles apenas estão vinculando energias. Então mantenha seus olhos fechados, mantenha-se ligado, porque agora nós vamos receber no alto da nossa cabeça, no coronário, uma luz branca que nos penetra e nos limpa todos os pensamentos, chega até o nosso frontal, levando energias ao nosso cérebro para que os nossos pensamentos se modifiquem, para que os nossos pensamentos sejam do bem. Descendo um pouquinho mais, nós vamos ao nosso laríngeo, aonde como um pequeno solzinho ali está iluminando, para que as nossas palavras sejam palavras carinhosas, para que a nossa boca não seja a flecha que atinge e ofenda, para que de nossa boca saia somente boas palavras aos nossos irmãos. Descendo um pouquinho mais, uma luz rósea envolve o nosso coronário, o nosso coração. E com esse envolvimento maravilhoso, nós vamos recebendo energias e transmitindo também muitas energias de amor. Descendo um pouquinho mais, uma luz verde intensa esmeralda chega ao nosso gástrico, limpando todos os nossos órgãos, porque muitas vezes, por um descuido, nós levamos para dentro do nosso corpo palavras negativas, atos negativos,
que acoplarão ali no nosso gástrico alguns irmãozinhos menos esclarecidos. Que essa luz possa amparar a esses irmãozinhos e possa também nos dar uma cota extra de saúde. Essa luz também chega ao nosso esplênico, ali, dando toda a cota de cura e saúde a todos os órgãos. Descendo um pouquinho mais, chegando ao nosso genésico, o grande centro formador da vida, descendo pelas nossas pernas, passando pela sola de nossos pés, subindo pelas partes posteriores de nossas pernas, chega agora ao alto da nossa coluna. Vai envolvendo nossa coluna vértebra por vértebra. Esse envolvimento vai nos deixando firmes, fortes e valorosos para a nossa caminhada aqui nesse planeta. E assim, essa luz faz o encerramento de novo no alto de nossa cabeça, nos envolvendo em tantas energias que vai nos sustentar ao longo dessa semana. E assim, como eternos pedintes que somos, mas agradecidos por essa oportunidade, nós agora que trouxemos nossas águas, quem não pôde, quem não trouxe, mentalize aquele copo d'água na cabeceira de sua cama, o seu filtro, a sua caixa d'água. Vamos também pedir que todas as caixas d'água de todas as casas, hospitais e todos os prédios recebam da espiritualidade amiga aquele remédio que os nossos queridos amigos, médicos, biólogos, enfermeiros, caboclos, indígenas, os pretos e pretinhas velhas, que com tanto carinho vão às fontes de água cristalina, às cachoeiras, às florestas, de onde também retiram folhas, flores, frutos e raízes. E ali todos esses elementos são macerados na espiritualidade e são depositados em nossa água de acordo com nossa necessidade. Vamos tomar essa água com muito respeito, precedido de uma prece. Se estamos tomando um remédio físico, vamos fazê-lo com essa água. Se ela estiver terminando, complete até chegar à próxima sexta-feira, sempre com uma prece de agradecimento a esses espíritos tão bondosos que fazem por nós essa caridade. E assim, amigos, tão agradecidos por esse momento, por todo esse ensinamento, por toda essa riqueza aqui recebida, vamos então, em pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas antes, livra-nos de todo o mal. Pois em Ti, Senhor, é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, em nome de Deus, em nome do nosso Mestre Jesus. Desejamos a todos uma semana muito boa, um feriado abençoado, que vocês possam conviver com seus familiares, se divertirem, e que seja uma semana de muita paz. Até a próxima sexta-feira, cuidado com a luz e muito obrigado pela presença de todos. Amor em Jesus.